Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade e hoje estreando um quadro novo! Caramba! Parabéns! O nome do quadro vai ser baseado em causos reais. Essas histórias aconteceram com amigos de amigos nossos. Isso, que contaram para amigos de amigos nossos que provavelmente não chegaram da gente da mesma forma que aconteceram. E qual que é a ideia desse quadro? Qual que é a ideia do quadro? Qual que é a ideia do quadro? Então, a gente quer pegar o seguinte... Primeiro mostrar um pouco o nosso lado humano. Isso, a gente é de verdade. Cara. Ou melhor, da gente não, do amigos dos amigos nossos. Isso, dos nossos amigos. Então qual que é a ideia desse quadro? A gente vai pegar causos, coisas que aconteceram com as pessoas que a gente conhece ou em lugares que a gente foi, e nós vamos contar. Não é não, senão eles vão achar que todos são a gente. Não, tá, todos não. E a gente vai contar esses causos. Qual que é a ideia disso? Não é aqui querer provar que isso ou aquilo existe. Não. E nem levantar bandeira de religião nenhuma, porque a gente vai falar de religiões aqui. Que a gente eventualmente participou, que amigos de amigos nossos participaram, e a gente não vai levantar bandeira de nada, continuaremos sendo os isentões. Isso. Então assim, nós vamos contar coisas que aconteceram. Se você quiser escrever aí no comentário, nossa, isso foi uma experiência mística sagrada que você entrou em contato com Deus, legal. Se você quiser escrever, não, isso foi um episódio esquizoide, esquizofrênico, psicótico que você teve, legal também. Tudo pode. Não tem problema. Pode escrever o que você quiser aí embaixo nos comentários. Só não vai xingar o amiguinho, que se a gente se xingar, a gente apaga. Isso. O resto pode colocar sua opinião de qualquer jeito, que essa é a ideia. É promover o debate sobre essas coisas. Então nós vamos conversar sobre alguns causos, por isso que a gente tá falando de causos. Legal de gerar aí, de repente, nos comentários, um debate sobre o que aconteceu. Cada um pode pôr sua opinião e a gente lê e fala, pô, que legal, pode ter sido isso, pode ter sido aquilo. Mas, enfim, nosso papel aqui é contar a história. Exato. Certo? Isso. Então vamos lá. Então a gente vai começar com uma história que aconteceu com um amigo de um amigo meu, eu mesmo. Isso, que chama Bruno Lanaro. Exato. E eu, durante anos, fui umbandista. O que é a Umbanda? Umbanda é uma religião brasileira. Isso, nasceu no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, no início do século passado. Tem um pouco mais de 100 anos a Umbanda. E a Umbanda funciona... A gente vai fazer um vídeo sobre a Umbanda muito em breve. Muito em breve, vai ser um vídeo bom e grande. Mas a gente, assim, resumindo em pouquíssimas palavras, a Umbanda funciona assim. Existe uma pessoa que consegue uma conexão com o espírito de uma outra dimensão ou de uma outra vibração, outro plano de existência, e ela canaliza essa vibração e através desse espírito, desse ser, ela passa mensagens, trabalhos, ela tem uma função ali com a pessoa que ela vai atender. Então eu sou apenas um mediador, eu canalizo essa energia. Por isso que o nome é médium. Exatamente, é o meio. Então ele quer se consultar, esse ser aqui pode ter uma ajuda, eu faço esse intermédio, essa intermediação. Então eu fui médio de Umbanda e não acreditava nas minhas incorporações. Ou seja, quando o espírito incorporava em você para falar e tudo, você achava que era você, que não era o espírito. E com o tempo isso, ao invés de diminuir, só aumentava. Quanto mais eu estudava, quanto mais eu prestava atenção nos outros, entendia o simbolismo das coisas, mais isso, a minha descrença aumentava. E eu troquei de terreiro de Umbanda, que é como se chamam os templos onde os rituais acontecem, pelo menos de forma geral. E até a questão de terreiro tem a ver com terra, né? Porque eram feitos normalmente em lugares que o chão era de terra, por isso que o nome é terreiro. Hoje em dia existe todo um ritual do como deve ser o chão dos terreiros, mas enfim, isso não é para agora. Eu mudei 3 vezes. Eu tive uma primeira iniciação num grande terreiro, todos 3 em São Paulo. E aí, nesse terceiro terreiro, eu tinha acabado... Eu entrei nesse terreiro na assistência, ou seja, indo lá para me consultar com as entidades. Na verdade, muito mais para ter essa troca energética. Eu nunca ia para pedir coisas. Existe uma crença, né, dentro das religiões espiritualistas, espiritismo, da Umbanda, de que todos somos médiums. Todos somos capazes de canalizar esses espíritos, de incorporarmos ou de canalizar essa energia. Mas algumas pessoas têm isso mais aflorado e outras menos. Sim. Mas que pode ser desenvolvido em qualquer pessoa, certo? Exato. Então, em geral, você sempre antes de sair
falando com um desconhecido, você passa por um momento de desenvolvimento. Mesmo que a sua mediunidade seja incrível, você precisa se adequar àquela casa, aquele terreiro ou aquelas entidades, enfim, existem coisas a serem estudadas. Então você passa por um momento de desenvolvimento inicial, assim, primeiro grau. Eu fui chamado para ir nesse terceiro terreiro, já era de desenvolvimento mediúnico das outras casas que eu passei, nesse eu tinha acabado de chegar, fui chamado, sei lá, em um mês, alguma coisa assim. E lá dentro, se não me engano, a primeira gira, ou a segunda talvez, o que é uma gira? É como se chama um ritual aberto ao público. Então vamos para a gira do terreiro tal. E toda assistência, então todas as pessoas que estavam ali para se consultar, já estavam presentes, a gira já tinha começado, mas o pai de santo, que seria o sacerdote maior da casa, do terreiro, ele percebeu, na verdade até hoje eu não sei exatamente o que ele percebeu, mas ele percebeu a interferência de alguma coisa ali e chamou algumas médiums para o meio do terreiro. Ainda não tinha, os trabalhos ainda não tinham sido abertos, as pessoas ainda não estavam incorporadas, mas a assistência já estava chegada, o terreiro já estava aberto. Então o pai de santo chamou essas médiums, em sua maioria eram médiums de graus muito avançados já, de anos de experiência, de desenvolvimento, né? E tudo mais. E aí tinha acho que uma ou duas médiums ali que estavam num grau um pouco à frente do meu, além dessas bem mais avançadas, e aí ele olhou para mim e falou, você... A gente nem se conhecia direito, eu tinha meio que acabado de chegar. E eu achei estranho, porque primeiro, eu não acreditava nas minhas incorporações, era muito inseguro com relação a isso, e ele me chamou e eu falei, putz, vou respeitar isso aí, fui. Então ficaram duas fileiras de médiums e eu só de homem ali. E de repente começou a... Não, pois é, antes fosse. E começou a tocar pontos. Para quem não sabe, ponto de Umbanda são... As músicas, exato. Aquilo que toca na tabaque são as músicas. Exatamente, começou a tocar pontos de Oxum. Ou seja, músicas feitas para Oxum. Que é uma orixá da água doce, muitas vezes como a cachoeira, ou o rio, ou a chuva, mas um orixá essencialmente feminino e muito amoroso, né? Tem muito essa questão... A chuva está mais ligada com Yansan, né? A tempestade, mas né? A tempestade com Yansan. Algumas chuvas podem estar ligadas ao Oxum, né? E Oxum ela é uma orixá que ela é jovem, ela é bela, ela é muito parecida com o arquétipo de Afrodite, como deusa da fertilidade, do amor, da beleza, né? Tanto é que ela tem um espelho como um dos símbolos dela. Então começou a tocar para Oxum e eu senti aquela cobrança interna de eu vou ter que fazer alguma coisa. Mas eu absolutamente não acreditava, estava com o racional muito ligado, não deixei a emoção fluir. E todo mundo ajoelhado, a gente não estava de pé, estávamos todos ajoelhados. Eu, o único homem, acabando de chegar no terreiro, não acreditava muito bem na mediunidade, nem na minha e na maioria não acreditava. Então, estava naquela situação ali. E eu falei, bom, eu vou minimamente ser respeitoso, né? O pai de santo me chamou aqui na frente de todo mundo e eu preciso estar aqui por algum motivo. Eu simplesmente fechei o olho e comecei a... Como eu já fazia muito tempo que eu estava na Umbanda, eu conhecia os pontos de Oxum e vários outros, mas eu comecei simplesmente a cantar na minha cabeça os pontos de Oxum e falei, bom, o que tiver que acontecer, que aconteça. E aí as médiums na minha frente, já as médiums feitas, começaram a incorporar, e aí foi quando eu fechei o olho e falei, bom, eu não vou julgar, esse momento não é de julgar se é real, se não é, se está acontecendo, se não está. E foi quando eu soltei isso que veio uma energia arrebatadora, assim. Não diferente de uma entidade que, sei lá, dizem que se sente uma presença, ou que os seus pensamentos modificam, ou às vezes você apaga. Não, o que aconteceu, o que parece que aconteceu, foi que um bloco de uma essência me tomasse e eu simplesmente comecei a me movimentar de uma forma muito fluida, quase que como uma corredeira, assim. E não era ruim. Então, você está possuído por um demônio. Não, eu não tive o ímpeto de machucar ninguém, eu na verdade não tive o ímpeto de nada. Eu simplesmente fui um intermediário entre uma essência, que eu não sei dizer o que é, uma energia da natureza, mas como que... Enfim, eu tento não racionalizar muito o que aconteceu, muito mais sentir. Eu simplesmente senti e fui tomado por aquilo.
e aquilo parecia que estava tomando todo o terreiro. Eu estava de frente para o altar principal do terreiro, as pessoas estavam atrás de mim, a gente estava de costas para as pessoas e de frente para o altar, e eu fui absolutamente tomado. E quando aquilo terminou, e até hoje essa memória é muito forte, eu não tinha como negar essa experiência. Ah, foi a mente, não sei, pode ter sido qualquer coisa. Mas o fato é, eu fui tomado por uma experiência que não era a minha, essencialmente. Eu tinha uma proximidade com aquilo, não sou o cara mais másculo, né, mais... Até parece. Não, em termos de Ogum, em termos de Xangô, eu não sou. Então, essa essência de Oxum, essa essência mais feminina, ela está muito próxima no meu dia a dia, na forma com que eu ajo, na forma com que eu sou. Mas eu não tinha essa consciência de que aquilo poderia ter acontecido, assim. Então, para mim foi uma surpresa muito grande, porque, de novo, muito ceticismo envolvido, um racionalismo extremo naqueles momentos, e eu não tive escolha, na verdade. Eu fui tomado, eu fui arrebatado. E você consegue tentar descrever o que você sentiu na hora? O que é esse ser tomado? Você perdeu o controle completamente do seu corpo. Foi. Eu senti um amor muito grande. Que é uma característica de Oxum. Mas assim, um amor incondicional por qualquer coisa, isso. Por tudo. É a deusa do amor, né? E não é o amor... A gente às vezes acha que o amor é o amor físico, o amor sexual, né? Mas é um amor mais ágape, né? É um amor isso. Por tudo, um negócio mais universal, né? Sim. Foi preenchido por isso, um sentimento de completude. Todas as preocupações mundanas, eu preciso sair daqui, ou eu tô ajoelhado, tá doendo minha perna, tá começando a formigar meu pé, o que as pessoas vão pensar de mim, o Pai de Santo tá me cobrando, tenho conta pra pagar, tenho trabalho na segunda-feira, tô me formando na faculdade, sei lá. E nada disso mais existia. Eu era uno com essa energia, e eu não sei se eu tinha controle do meu corpo. Eu não sei se eu quisesse parar e levantar eu conseguia. Eu não sei, porque eu não tentei. Quando eu fui tomado, esse pensamento de vou parar, vou bloquear isso, ele não existia mais. Eu simplesmente fui levado e a sensação foi muito boa. Foi uma paz muito grande. E ainda vinha, e eu não sei se isso foi posterior ou na hora, mas de que existia um papel a desempenhar ali. Há uma função nisso. E eu ocupo essa função e aceite isso. Eu não sei se isso foi posterior ou não, ou se foi no momento, mas sempre que eu lembro, me vem também esse sentimento junto, assim, de estar ali por alguma razão e tal. Quando terminou, eu só sentia gratidão, assim, um sentimento de querer agradecer não só a essa energia natural, essa essência, ou sei lá o que nome dá, como ao Pai de Santo por ter me permitido realizar, ou estar ali, a mãe pequena da casa, os outros médiums, todo mundo que estava envolvido. E imediatamente depois que esse ritual acabou, a gente foi para um lugar fechado, né, só os médiuns acessavam, e foi quando eu ganhei a minha guia, que são aqueles colares que as religiões, geralmente com raiz africana, usam, mas foi quando eu recebi a minha guia. O Pai de Santo falou assim, você vai fazer, me deu os parâmetros, né, para fazer a minha guia, e até hoje eu tenho, ela fica, não dá para ver porque a câmera não pega, mas tem um treco branco ali em cima dos livros. Aqui, ó. Isso. Exatamente, dá pra ver, sim. Ali ficam algumas guias, e a minha guia de Oxum, ela fica ali. Inclusive, outro dia até, quase como numa nostalgia, eu abri, me veio uma emoção muito grande, usei e fiquei trabalhando ali com a guia, assim, eu precisava, acho, até. E foi muito bom, assim, muito bom sentir aquilo. Então foi isso, essa foi a experiência desse amigo do amigo meu. Do Bruno. E que foi arrebatador, assim. Você acredita hoje em dia em corporação? Não sei, eu continuo com esse ceticismo grande, mas essa experiência eu não tenho como negar que ela aconteceu e que eu passei por ela na pele mesmo. E como é que é hoje isso pra você? Você falou que ainda nega um pouco essa questão da incorporação, tem ceticismo, mas você ainda acredita que isso existe, não existe? Você ainda tem contato com pessoas que incorporam. Tenho. Conversa às vezes com entidades. É verdade. E aí? Isso é muito difícil. Isso pra mim é uma dificuldade. Muitas vezes eu acho que é simplesmente um acesso a uma essência da pessoa, sabe? A pessoa está acessando, de repente, o inconsciente. Isso não invalida
o que a pessoa está passando, as coisas, as sacadas que ela tem. E algumas vezes eu olho e falo, caraca, isso é uma incorporação. Não é a pessoa que está ali, é uma influência externa que está passando. Então, varia muito. Depois que aquela experiência que eu já, sei lá, aconteceu isso um determinado horário, eu vou para casa, o dia passa, eu repenso, falo, será que estava incorporado mesmo e tal? Eu ainda duvido muito. Porque na Umbanda eu tive fases de totalmente crente, acreditava piamente, até entrar. Quando eu entrei e vi a atitude do médium incorporado, as coisas que aconteciam, foi aí que minha crença foi quase para zero. E aí eu tive as minhas transições em terreiros diferentes. Então ainda isso bate. Quando eu vejo uma incorporação ou estou interagindo com um médium, uma entidade, eu tento ser muito isento e não ter julgamento. Tem uma vez eu estava falando com uma entidade, ela falou isso. Ela falou, não importa. Não importa se eu existo, se eu não existo, se eu sou uma entidade, se eu sou um espírito, se eu sou um desdobramento do inconsciente, uma dissociação de personalidade, não importa. O que importa é a experiência que você está vivendo aqui, o aprendizado que você está tirando dela. E é ele mesmo, né? Mas você existe, não sei o quê. Mas isso não importa, isso não é importante. Importa o que a gente está conversando aqui agora, importa a experiência que está sendo trazida disso. Está sendo válida para você? Tá, então é isso que importa. Viva a experiência, né? Exatamente. Tira proveito disso. Tira proveito disso. Acho que, sei lá, eu já vi algumas incorporações bem impressionantes, mas isso é... Assunto para outro vídeo. Você não, amigos de amigos seus. Amigos de amigos meus já viram, me contaram, mas isso é um assunto para um outro, baseado em causos reais. Muito bem, se vocês gostaram dessa iniciativa, desse novo quadro... É um piloto. É um piloto e tende a ficar cada vez mais tenso. A gente pegou um fato bacaninha, leve para contar, mas a gente tem umas histórias bem tensas para contar. Eu queria fazer um parênteses, voltar para a história e falar só uma coisa. Eu agradeço muito, eu não sei se as pessoas que me acompanharam nessa fase dentro do terreiro, se elas assistem o vídeo, isso não importa muito, mas eu quero deixar registrado que eu sou muito grato por ter tido essa experiência, sou grato se existe um Deus único, eu sou grato a esse ser, mas quero agradecer muito, de coração, porque foi talvez a experiência mais real que eu tive de um contato com algo que não dá para explicar. Tudo bem. Certo? Isso aí, gente. Se gostou do vídeo, deixa os comentários aí. Fala o que vocês acharam da experiência que o Bruno contou. Deixa aí se vocês gostaram do formato, se é legal esse baseado em causos reais. A gente conta outros causos. Se você também tiver um caso muito legal, dá um jeito de achar a gente e manda o caso pra gente. Isso, tem o nosso e-mail, contato@conhecimentosdahumanidade.com.br. Boa. Lá você pode contar seus causos também. Exatamente, aí a gente vai olhar, vai analisar, ver se aquilo tem algum substrato bom, se encaixa com a nossa filosofia de canal. Isso. E a gente pode até contar aqui, claro, não precisa falar do seu nome, nada, a gente só vai contar o caso sem informar, não. A não ser que você queira falar, fui eu. Não, mas a gente não vai, acho que, fazer isso. Acho que nós vamos preservar. Amigo de amigo nosso. Sempre amigo assim. De amigo nosso. No nosso site, conhecimentosdahumanidade.com.br, lá tem canais de comunicação, tem lá contatos que você pode ver o jeito que você quiser conversar com a gente. Exatamente. Se você gostou, se inscreva, curta, compartilhe, e temos projetos no Padrim e no Patreon, caso você queira ajudar financeiramente o casal a se manter. O canal, foi um ato falho, gente, nós não somos um casal, mas fica aí. Porque meses pra quebrar isso, né? Aí você me faz um ato falho desse. Bom, se você quiser ajudar o canal financeiramente falando, você pode de R$1 até quanto você quiser. Se você não pode ou se você não quiser, curta e compartilhe, que já ajuda muito a gente. E se inscreva. Exatamente. Quanto mais você compartilha, por exemplo, no Facebook, melhor, né? A gente atinge mais pessoas, consegue chegar em mais lugares. Então, gente, ajuda a gente a crescer. Espero que vocês tenham gostado dessa iniciativa, desse piloto. Sim. E a gente volta em breve aí com um baseado em causos reais. É isso aí. Valeu! Valeu!